E aí? Bom demais a conta? Ah, vocês estão tudo tranquilo? Estão estudando? E nessa quarentena dá pra estudar mesmo? Vocês estão em casa, vocês estão curtindo Netflix, vocês estão curtindo Amazon Prime Video, fala sério, estudando estarem lá na sala de aula comigo, tá nessa maravilhosa semana, então vamos focar aqui, ó, já que você está estudando, então nós vamos dar sequência no aprendizado da saúde coletiva, nessa visão, nessa amplitude, que é aí todo o processo de cuidado e assistência. Não esquece não, hein? Saúde coletiva é uma condição voltada para a assistência à saúde da população e que vai trabalhar, além, é claro, de ações envolvidas diretamente na questão da terapia, do tratamento, da recuperação da saúde, também vai agir nas formas de prevenção, então vai agir prevenindo complicações que possam surgir e, claro, vai agir também na promoção, através do processo aí de levar conhecimento para a população de uma forma geral, de levar conhecimento a quem precisa. E aí sim, a galerinha sabendo, população consciente, com conhecimento, aí ela pode começar a colocar em prática. Tá? Eu estou falando que pode começar a colocar em prática porque a gente sabe, a gente tem conhecimento. Agora, o grande dilema da nossa realidade atual, o grande dilema do que a gente vive hoje, não é o conhecimento, não é o acesso a ele. É justamente, se sabe, existe, tem o acesso, por que que não põe em prática? Por que que não executa? A pessoa sabe, por que que não pratica? Se a pessoa sabe, por que que ela não desenvolve? Então, as condições da saúde coletiva hoje se trabalham muito mais na conscientização para a participação, ou seja, fazendo com que a pessoa esteja consciente do seu papel e executando suas funções e executando o seu trabalho. Então, bora estudar mais um pouquinho, vamos falar sobre saúde coletiva. E logicamente, hoje a gente vai retratar sobre alguns pontos históricos, algumas pinceladas históricas nessa saúde coletiva, passando aí por uma visão mundial, tá? Uma visão mais ampla de todo o processo, para chegar na saúde pública brasileira. Tá? E claro, evoluindo essa saúde até a Constituição de 1988, com as suas nuances, com os seus artigos sobre a saúde e que dando aí um pontapé inicial, dando um início para a construção do nosso único, chiquérrimo, maravilhoso, indescritível Sistema Único de Saúde. Então bora estudar! Sai dessa rede social, esquece o Instagram, desliga a Netflix, desliga a Amazon Prime. Eu tô com tanto aplicativo na cabeça, tá, que eu vou falar assim, ó. Tira tudo da tela e fica só comigo. Melhor. Tira tudo da tela e foca aqui, ó. Nós vamos trabalhar hoje com a história da saúde pública. É uma visão global, agora eu já falei, é uma visão mais ampla, depois a gente vai afunilando um pouquinho, logicamente que pegando alguns pontos importantes, alguns pontos chaves desse processo. Principalmente porque quando se fala na saúde coletiva, quando se pensa aí nessa caracterização das ações públicas, tem-se a visão da medicina social e a questão do próprio corpo. A questão de ter aí o cuidado ao corpo, o domínio do corpo, a assistência que é dada diretamente à pessoa, ao indivíduo. E aí que nós temos, tá, que o corpo ele era controlado pelo soldado, pelo trabalhador, executando as ações que eles julgavam adequadas. Lá na Alemanha, a medicina de Estado veio para trabalhar com um conceito social de melhoria das condições de saúde. Na própria França e na Inglaterra, com os conceitos de uma medicina urbana, ou na Inglaterra, a medicina dos pobres. Tanto é, se vocês relembrarem um pouquinho da história da Florence Nightingale, ela trabalhou lá na Inglaterra no Hospital Middlesex, um hospital público super mega precário, que realizava assistência ao paciente. Então lá já existia um trabalho de assistência à população, lá já existia um trabalho de assistência ao corpo. E nos fins do século XVI e início aí do século XIX, ó, XVI, estou ficando doido já, e vocês não me corrigem, você fala assim, vê se eu tá errado. No
Finalzinho do século XVIII e início do XIX, o capitalismo, ele veio aí com a questão de que o corpo humano, se tornasse aí uma força de produção. Então o capitalismo começa a nascer com o corpo sendo importante para as linhas de produção, com o corpo, a força de trabalho, o ser humano, o recurso humano. Vocês já repararam como é que é interessante na administração o recurso humano? Porque nós temos recursos naturais, matéria-prima, recursos renováveis e recursos humanos. Ou seja, desgastou, joga fora, pega outro. Acabou, pega outro. É recurso. Eu tenho disponível. Tenho fonte contínua. Força de trabalho. E o capitalismo então promoveu a passagem aí de uma medicina privada, de uma medicina exclusiva, de uma medicina paga. A partir do momento que eu tenho grana, eu pago para me cuidar, eu não tenho problema, eu morro. Para uma medicina coletiva, para uma medicina de assistência social. Por que de assistência social? Nossa, eles são bonzinhos, eles vão cuidar de nós, seres humanos. Eles são bonzinhos ou estão preocupados com a sua força de trabalho? Eles são bonzinhos ou eles querem garantir um cuidado maior com a sua força de proteção, a sua força de produção? Ou eles querem saúde para quem está produzindo para eles? Fica ligado no processo. Nesse período aí do capitalismo, nesse desenvolvimento do século XIX, o investimento foi biológico, no somático, na questão corporal, ou seja, estava investindo nessa carcaça aqui, nessa questão física. Mas o corpo, o trabalho do operário somente foi levado como um problema a ser cuidado efetivamente na segunda metade do século XIX. Só começou realmente a valorizar quem é a pessoa na segunda metade do XIX. A partir dos anos 40, a partir da década de 40 aí, foram criando condições para a emergência, para o surgimento da medicina social, através de uma medicina baseada na doença e focada não somente na característica de trabalhar com a patologia, mas alguns sanitaristas começaram a trabalhar que a saúde das pessoas, a saúde da população é um interesse que a sociedade deve ter em mente, é um interesse que deve ser social, não basta ser apenas vinculado a uma questão financeira, e é obrigação da sociedade assegurar a saúde de quem está presente nela. É obrigação da sociedade assegurar sua própria saúde. As condições socioeconômicas vão ter um impacto sobre a saúde e doença. Logicamente que esses impactos eles existem, a gente sabe disso. E que medidas devem ser tomadas para proteger a saúde, assim como existem as condições sociais para o cuidado com o corpo, para a medicina. Então eles passaram a trabalhar também com ações de proteção da saúde, não só com a prevenção e tratamento, mas ações que viessem de uma forma a impedir que houvesse o desenvolvimento da doença. Promoção, orientação, a questão de dar o conhecimento, de ensinar a trabalhar para que a população não tivesse nenhuma complicação associada à doença. O modelo de assistência sai de se trabalhar somente com a unicausalidade, podendo ser também trabalhada com a multicausalidade, onde a doença tinha uma causa própria específica direta e passou a ser o somatório, o resultante de várias causas. A era exclusivamente microbiológica, a bacteriológica, o discurso era trabalhado em que as doenças aconteciam somente por causa dos micro-organismos e passaram a entender que haviam doenças crônicas não transmissíveis. O que é essa doença crônica, hein? E não transmissível? Fala pra mim. Dá exemplo. Exemplo é melhor. Vai. Exemplo. Fala pra mim aí. Doença crônica não transmissível. Exemplo. Não transmissível. Hipertensão, diabetes. Mas tem fator hereditário, transmissível. Eu não estou falando transmissão hereditária. Nós estamos comparando os modelos de assistência à saúde baseado num padrão que era a partir de micro-organismos e nesse contato havia a transmissão da doença para um modelo
em que o desenvolvimento patológico ele se dava por um período muito grande de tempo e que não dependia diretamente de uma transmissão. Dependia de vários fatores associados ao próprio organismo para que essa patologia acontecesse. A doença está baseada na existência aí de apenas uma causa para o agravo, para ela, unicausalidade. E passou aqui, ó, olha só, a doença é um desequilíbrio entre o agente, o micro-organismo, o agente etiológico, o causador, o hospedeiro, yo que tenho la doença, e o ambiente. E o meio no qual o hospedeiro e o agente estão inseridos. Então, passa a sair de falar que é só por causa da doença, micro-organismo, para ter uma série de fatores que vão gerar esse desequilíbrio e levar à doença. A prática médica era exclusivamente voltada à questão da cura, à questão biologicista. A prática era voltada para a terapia. Está doente, trata. Não está doente? Para que vai fazer aqui então? O que está fazendo aqui? Então era um caráter voltado para a patologia, passando a ser uma condição de assistência voltada para a prevenção. Evitar que haja a doença é melhor do que gastar com ela, do que investir no tratamento. Então existe aqui uma evolução de ações e baseado nessa evolução é que eles passaram a trabalhar. O que antes era um modelo linear, onde havia um indivíduo infectado com agente etiológico que ia para o hospedeiro suscetível, ou o indivíduo infectado liberava esse agente, um vírus, até chegar no hospedeiro suscetível, para um modelo que considerava os vários fatores associados. Não era só o hospedeiro, não era só o agente. Havia também a questão ambiental, idade, o sexo, a questão de raça, dos hábitos, dos costumes. Havia toda uma interligação entre os fatores para se chegar aí à caracterização de doença. E com isso, com essa nova perspectiva, com essa nova análise, passaram a observar que as doenças ao longo da história tinham variáveis sociais, variáveis demográficas, condições políticas importantes, percebendo que ela estava presente, a questão patológica, em toda a Europa, em toda a América, e com o processo da expansão comercial, com o processo aí das caravelas, da disseminação de comércio, das idas dos exploradores, houve uma disseminação muito grande desses micro-organismos, houve uma disseminação muito intensa dessas patologias ao longo de todo o mundo. Da mesma forma que nós temos hoje a transmissão de doenças que vieram de outros países aqui para o Brasil, a gente tem hoje o mais recente, aí, o mais novinho para falar dele, que a gente está vivenciando esse ponto, que é a Covid. Mas a Covid, todo mundo sabe, veio lá da China, foi espalhando no mundo inteiro, bacana. Mas nós temos, por exemplo, a Zika e Chikungunya. Zika e Chikungunya são de 1948, começaram ali por volta de 1948 em Uganda, na África, disseminaram até 2007, olha só, 1948, foram disseminando, foram espalhando tranquilamente, até 2007 chegar na Austrália. Foram contaminando o hemisfério sul, região da África, região do Oriente Médio, Iraque, depois desceu ali para a Índia, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Nova Zelândia, Austrália, pegou aquela parte da Oceania, até 2007 ficou ali. 2010 controlou, beleza, estava tudo bem. Aí depois veio aqui para a América, e veio para a América logo depois de quem? Quem é que a gente teve aqui em 2014? Vocês lembram? Já esqueceu, não acredito. Você lembra o que teve aqui em 2014? Véio? Pois é, depois dela, junho de 2014, o que vocês acham que aconteceu no final de 2014, aí, iniciando 2015, devagarinho? Chikungunya. Todo mundo falava que era dengue, dengue, dengue. Só que depois eles viram que não era bem a dengue, a sintomatologia era diferente. Aí descobriram que era um outro micro-organismo, chikungunya. 2016, final de 2015 para início de 2016, Zika.
vieram para cá com a Copa do Mundo. Turistas do mundo inteiro trouxeram para cá. Hoje a gente tem Covid, turistas levaram para os países. Hoje a gente tem essa disseminação em nível brasileiro. Estão disseminando. Então a transmissibilidade no início do século de micro-organismos deu-se com esse desenvolvimento colonial. O que haviam nos países foram sendo trazidos para a nossa região, o que haviam na nossa região foi sendo levado e interconectado com o mundo inteiro. Então nós temos aqui um apanhado inicial da saúde pública em nível, como eu posso dizer, mundial. Uma visão ampla do processo. E agora, Brasil. Ó, focar aqui no Brasil. A nossa história, a nossa evolução. Logicamente, pontuando alguns aspectos básicos da saúde pública brasileira, da saúde coletiva atualmente. Ok? Daqui a pouco a gente volta.